Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do 7º ano, PET volume 6, correção da semana 2. Ainda iremos falar sobre plano cartesiano e as transformações que ocorrem com a mudança das coordenadas. Exercício 1. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Então, vamos lá. Ponto A, 2 e 4. Então, a gente vai vir x2, y4. 2 e 4. Ponto A. Ponto B, menos 3 e 5. X menos 3, y5. Ponto B. Ponto C, menos 4 e menos 2, x menos 4 e y menos 2. Ponto C. Ponto D, 0 e menos 6. Se é 0 para x e o y valendo menos 6, então ele vai ficar em cima do eixo do y. Ponto D. Ponto E, 4 e menos 5. 4 para x e menos 5 para y, ponto E. Agora, presta atenção quando nós formos unir os pontos. A gente não pode pegar qualquer ponto e sair ligando. A gente tem que fazer o contorno da figura para a gente unir esses pontos. Porque se eu ligar, por exemplo, o A com C, aí depois eu vou no B, aqui não vou ter o contorno, vão ficar retas cortando no centro do polígono. Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado para ligar fazendo o contorno. Então, nós vamos ligar. Vamos começar aqui do A para o B. Depois, vamos ligar do B para o C. Depois, do C para o D. Depois, do D para o E. E depois do E para o A. Fechando a figura. Ok? Vamos ver se eu amplio essa figura. Pronto. Vamos ampliar aqui também, engrossar aqui um pouquinho. Ok. Então, tá aí a figura que a gente formou. E a gente não poderia ligar qualquer ponto, não. A gente sempre tem que ligar fazendo o contorno, tá? Então, agora vamos analisar as questões. 2. Responda as questões a seguir. No eixo das abscissas, os valores de x positivos são positivos à direita ou à esquerda? Então, vamos relembrar que abscissas é o eixo do x. Então, o eixo do x está aqui. Aqui o 0. À esquerda, negativo. E à direita, positivo. Então, eles são positivos à direita. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do 0? À esquerda do 0. Agora, no eixo das ordenadas, os valores de y, tá? Então, aqui tá a ordenada, vou fazer com outra cor. Y, aqui o 0.
Para cima, positivo e para baixo, negativo. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo? Acima do zero. No eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo? Negativos abaixo. Tá? Então, presta atenção no que está pedindo aqui, ó. A primeira coordenada do ponto do plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a vertical? Ou seja, é a abscissa ou a ordenada? A nossa referência sempre vai estar no eixo da horizontal, tá? Ou seja, o eixo do x, o eixo das abscissas. Qual é o procedimento para marcarmos um ponto P, A e B no plano cartesiano? Temos de interligar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai interligar o ponto X, o valor de X com Y, onde o A corresponde a abscissas, né? Que é o X, aqui no caso, esse seria o X, e o B seria as ordenadas que corresponde a Y. Voltando aqui, vamos fazer um exemplo prático. Olha só, para eu estar ligando o ponto A, o meu ponto A, ele está me informando que é 2 e 4. Então, eu parti de 2, caminhei até 4 positivo, mas sempre no rumo do 2. E depois liguei, fui no rumo do Y, tá? Marcando o ponto. Então, aqui ficou 2 e 4. Mas, Miriam, poderia fazer o contrário? Eu partir do Y4 e caminhar para X? Sim, né? Vocês vão ter que caminhar aqui, ó, pro 2, vamos supor. Então, aqui tá o 4, vocês vão vir aqui pro 2, caminha até o 2 e liga. Mas o normal, o padrão, é sempre a gente sair de X, né? E ir pro rumo do Y, tá? Tanto pro sentido positivo quanto pro sentido negativo. Então, tá aqui. G. O que devemos fazer para formarmos um polígono, cujos vértices são os pontos de um plano cartesiano? Então, para a gente formar o polígono, o que a gente fez? Primeiramente, nós marcamos os pontos e depois interligamos esses pontos. Então, devemos marcar os pontos e depois ligar os pontos de forma a fazer um contorno na figura, tá? Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem. Por quê? A gente viu que depois de marcarmos os pontos, a gente precisa ligar numa ordem que vai ser o contorno da figura. Ah, Miriam, você foi de A para B, de B para C, de C para D. Poderia ter sido o contrário? Poderia, não tem problema algum, desde que forme o contorno. Eu não poderia fazer assim, olha, de A para C, e depois eu vinha de C para E, depois eu vinha de E para D, aí ia dar errado, tá? Que aí a gente ia estar cruzando linhas no meio do polígono, então aqui não dá certo. Então, a gente tem que marcar de modo a formar um contorno na figura. Então, a gente pode marcar de qualquer jeito? Não, porque poderemos ter retas passando no centro do polígono e se cruzando. Logo, a ligação dos pontos devem obedecer uma ordem para formar o contorno do polígono. Tá? Para formarmos um polígono cujos vértices são os pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados? Por segmentos de reta. A ligação dos pontos deve obedecer uma ordem de modo que formem um contorno do polígono, de novo, sem passar retas pelo centro. No caso nosso aqui, igual eu falei, poderia ser A, B, C, D e E, ou então o contrário, E, A, B, C, D, de forma que não cruze semirretas no centro, ok? Antes de responder a próxima questão, eu trouxe para vocês aqui uma explicação rápida das transformações que nós temos nos eixos X e Y, ou seja, no nosso plano cartesiano. Então, olha só,
Nas transformações isométricas, as figuras se movem, porém são conservados os tamanhos. O que é iso e o que é métrica? Métricas são medidas e iso significa igual. Então, a gente vai manter as medidas e somente movimentar essas figuras no plano cartesiano, tá? Então, são conservados os tamanhos, a forma e os ângulos da imagem por simetria. Então, por exemplo, das transformações, a gente tem translação. Transladar é somente movimentar. A gente não vai, a figura fica na mesma posição dela, ou seja, ali é uma pera, tá em pé, a folhinha, desculpem, a folhinha tá no lado direito, então ela vai permanecer do lado direito. Então, a gente tem a gente só translada, a gente movimenta ela, tá? A reflexão, ela vai refletir. Então, aqui, a gente já muda o posicionamento da figura. A gente pode ter uma reflexão em cima do eixo do Y ou em cima do eixo do X, tá? E a rotação? A rotação, a gente já vai movimentar essa figura. É como, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó, vamos colocar esse ponto central. Ele vai permanecer no mesmo lugar, porém os outros pontos vão estar movimentando. A gente vai fazer uma rotação em cima do mesmo ponto. Fixar um ponto e fazer a rotação nele. Tá? É igual a rotação da Terra. O que é a rotação da Terra? A Terra gira em cima do seu próprio eixo. Então, é isso. A gente vai girar a figura em cima do próprio eixo, de algum ponto que a gente vai fixar. Tá? Então, a gente tem translação, reflexão e rotação. Os movimentos isotérmicos, então, aqui de novo, translação, ocorre apenas o deslocamento da figura. Na rotação, a figura gira em torno de um ponto, então vai escolher um ponto e ela irá girar em torno dele. E na reflexão, a gente vai obter o reflexo da figura, como um espelho. Então, ela vai refletir ao contrário, tá? Como se fosse mesmo um espelho, ok? Vamos lá para a próxima questão. 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que a Joana propôs à turma. Então, tá aqui, né? E nós já vamos analisar aqui quais são os pares ordenados ou as coordenadas desses pontos. Então, aqui, o ponto A, já vou anotar aqui. O ponto A, ele tem x2, y2, lembrando que é sempre o x e depois o y. Então, a coordenada dele é 2 e 2. O ponto B tem coordenada 6 e 2. E o ponto C tem o coordenada 2 e 5. Bom, então vamos responder aqui. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Nós já vimos lá atrás, já respondemos, né? Então, só passar a resposta para aqui. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1. Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue e pinte de novo. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu multiplicar as coordenadas, preste atenção aqui para não confundir com ordenada. Ordenada seria somente y. Coordenadas, eu vou multiplicar o x e o y por quem? Por menos 1. Então, se a gente voltar aqui na figura, a gente vai ter tudo multiplicado por menos 1, aqui vai ficar menos 2 e menos 2. Então, vai vir um ponto por aqui,
que vai ser o A', vamos chamar de A', menos 2 e menos 2. Depois tem o B', menos 6 e menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, menos 6 e menos 2, tá aqui. E o C', menos 2 e menos 5. Multiplicamos tudo por menos 1. Menos 2 e menos 5. Pronto. Então, com isso, nós vamos ter um novo triângulo. A gente vai ligar os pontos dele aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, a gente tem um triângulo, tá? Que ele ficou o quê? Mudou de quadrante. Ele inverteu, tá? Ele como se fosse o quê? Espelhado, tá? Então, ele saiu do primeiro quadrante e foi para o terceiro quadrante. Sempre que nós tivermos todas as coordenadas negativas, ela sempre vai estar no terceiro quadrante. Vamos colocar os quadrantes aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Como iremos multiplicar a coordenada, ou seja, x e y, né, por menos 1, haverá um movimento da figura para o terceiro quadrante. Letra C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem? Então, vamos ver aqui. O perímetro do primeiro, tá? Não mudou, olha só. Em termos de unidades, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e a mesma quantidade aqui. Então, o perímetro, ele vai permanecer o mesmo. A área também irá permanecer a mesma, porque não mudou as distâncias entre os pontos. E com relação à origem, nós também iremos manter a mesma distância em relação à origem. Então, não haverá alteração no perímetro, nem em sua área, pois as medidas das semirretas permanecerão as mesmas. E, por consequência, não ocorrerá a diferença entre a origem. Ok? O que acontece se nós multiplicarmos as coordenadas dos pontos A, B e C do polígono azul por um número inteiro 2? Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente multiplicar as coordenadas A, B e C, D do polígono azul pelo número inteiro 2, vamos fazer aqui. Aí haverá uma alteração. Se a gente vai multiplicar a coordenada, tudo vai ser o quê? Ampliado. Então, desse primeiro polígono aqui, nós vamos ampliar esta área. Então, olha aqui. 2 e 2 vai virar 4 e 4. Então, vai ficar 4 e 4. Então, vai vir um ponto por aqui. 6 e 2 vai ficar 12 e 4. Um outro ponto por aqui. E 2 e 5 vai virar 4 e 10. 4 e 10. Vai vir um ponto por aqui. Então, agora, nós vamos ligar estes pontos. Então, vai vir aqui, aqui e aqui. Então, o que acontece, né, com relação ao perímetro? O perímetro, ele foi ampliado. A área também, por consequência, vai ser maior, tá? Colorindo o polígono de verde,
nós vamos ter aqui colorindo de verde, tá? E o que vai acontecer? Vamos corrigir aqui. Coloquei não haverá uma ampliação, tá errado. Haverá, desculpa aqui, haverá uma ampliação do polígono e este permanecerá no mesmo quadrante. Então, mesmo ampliando, como eu multipliquei por 2, não foi pelo inverso, ele permaneceu no mesmo quadrante, que é o primeiro quadrante, tá? Então, haverá uma ampliação, tanto da área quanto do perímetro, mas ele vai permanecer no mesmo quadrante. 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D, cujas coordenadas são. Então, tá aqui, eu já trouxe para vocês marcados, né? O A, B, C e D, com as coordenadas que estão falando. Depois, eu multipliquei agora por menos 2. O que aconteceu ao multiplicar por menos 2? A gente multiplicou todas as coordenadas, tá? Novas coordenadas. Então, ele saiu do primeiro quadrante e foi para o terceiro quadrante de uma forma ampliada. Então, por exemplo, se um lado era 4, né, que de 1 até 5 aqui vai dar 4, o outro lado, ele duplicou, porque eu multipliquei por 2, porém, no terceiro quadrante, como é negativo, ele foi para o terceiro quadrante. Então, as nossas medidas aqui, elas mudaram. Então, aqui, o lado A era 4, né? A e D era 4, e B e C era 3. E ele foi para quanto? Ele foi para 8 e 6. Então, as medidas dos lados duplicaram. Agora, vamos comparar o perímetro e área. Olha só. Foi para o terceiro quadrante, né? Que tá pedindo qual quadrante foi. Segundo polígono, terceiro quadrante. O polígono ABCD, a área dele, 4 vezes 3 deu 12. E o perímetro, 8 mais 6, 14. E agora o novo polígono, o EFGH. A área, 8 vezes 6, 48. E o perímetro, 16 mais 12, 28. Então, vejam bem, de 12 para 48, eu multipliquei por quanto? Por 4, tá? Então, houve a área, ela quadruplicou. E de 12 para 28, que é o perímetro, ele apenas duplicou. Por que isso? Por que o perímetro duplicou? Porque ele é de forma linear, né? O perímetro a gente somente vai somar ali, aumentar a linha. Enquanto que a área, não, a área eu multiplico um lado vezes o outro lado. Então, ao multiplicar, eu quadruplico este valor. Ao multiplicar por 2, eu quadrupliquei. É como se fosse 2 elevado a 2, tá? Porque eu multipliquei novamente ali por 2. Então, por isso, há sempre essa diferença entre o aumento da área e o aumento do perímetro. Sempre o aumento da área vai ser maior que o aumento do perímetro. Bom? Então, é isso. Com isso, a gente termina, né, a correção da semana 2, do 7º ano, volume 6. Ok? Abraços e até a próxima.